terceiro ano do ensino médio, aula de língua portuguesa número 1, tema Vanguardas Europeias. Antes de falar exclusivamente sobre esse assunto, nós temos que entender que a literatura ela percorre a história em um tempo. O segundo ano foi concluído com o pré-modernismo e o terceiro ano, nos 3 primeiros bimestres, estudaremos o modernismo brasileiro com a primeira geração do modernismo, segunda geração do modernismo e terceira geração do modernismo. E essa literatura, na primeira geração do modernismo, ela foi influenciada por esse elemento que está exposto aqui, chamado Vanguardas Europeias, que nós vamos dar uma rápida pincelada neste assunto, porque ele é muito focado nas artes, lembrando que literatura é a arte da palavra, mas essas escolas são mais conhecidas nas artes em si, na pintura principalmente. Mas nós vamos ver as influências que elas, através de manifesto, que é um gênero textual, que nós iremos ainda também estudar este bimestre, e assim ver quais influências tiveram na geração do modernismo, no caso a primeira. O que vem ser as vanguardas europeias? São tendências artísticas que floresceram lá na Europa no início do século XX, ali pelos anos 1900, por aí. Então, eles tinham como receita romper com todas as tradições anteriores. No nosso caso da literatura, nós vimos na escola anterior que trabalhou poemas, por exemplo, os textos teriam que ser ali sonetos, uma forma fixa, em que tinha métrica, o número exato de sílabas poéticas em cada verso, estrofe com esquemas de rimas, com rimas consideradas rimas ricas, um vocabulário culto, erudito, e assim outros elementos que são característicos das escolas anteriores. Mas aqui não. Esse pessoal, eles romperam com todas as tradições anteriores, eles queriam um novo para fazer arte. E quando eu falar arte aqui, vamos lembrar de literatura. E o que vem ser vanguarda? Esse termo vanguarda veio do meio militar. É aqueles primeiros que vão abrindo caminho. Nós chamamos eles de vanguardas. E isso significa pioneirismo, por isso que é chamado de vanguardas europeias. Foram os primeiros a fazer esse rompimento com o passado, com a forma de produzir arte, com a forma de produzir literatura. O contexto histórico, eu já havia afirmado anteriormente, é ali por volta do início do século XX, anos 1900, começa a ficar conhecido esse pessoal. É um período que lá na história, disciplina de história, estuda a Segunda Revolução Industrial e a Primeira Guerra Mundial, que se findou ali pelos anos de 1918, por aí. Então, isso tudo aconteceu nesse período. Prosseguindo, nós vamos ver quais são as vanguardas europeias. Essas vanguardas, cada um tem as suas características, suas especificidades. Cada uma tinha uma proposta diferente de se fazer arte. E o que importava para eles era a renovação estética, como eu estou destacando aqui, renovação estética. Porque eles repudiavam o gosto e a cultura que dominava as produções artísticas até aquele momento, que eram as
receitas clássicas de se fazer arte, de se fazer literatura. Especificamente agora, já falando dessas escolas, nós temos a primeira, expressionismo. Na arte, eu tenho certeza que vocês já viram essa gravura. Não vou aqui comentar sobre isso. E eu peguei só os pontos principais, as características principais, que também pode ser aplicada à literatura. Então, o expressionismo, ele tem a valorização da arte primitiva. É aquela expressão. E aqui no caso fala, valorizava a arte primitiva e a gravura. Essa é a principal característica do expressionismo. Nós temos também o futurismo, o próprio nome já dá uma ideia. Imagina início do século XX. Não se pode comparar com as tecnologias que nós temos hoje, mas estava florescendo um grande número de tecnologias que isso estava impactando as vivências do mundo. E nós temos aqui, por exemplo, o crescimento das cidades, as metrópoles surgindo. Então, é óbvio que eles passaram a cultuar a velocidade com o surgimento do automóvel, com o surgimento do avião, com as máquinas nas indústrias sendo automatizados os processos, as invenções diversas, o rádio, começando a surgir a televisão e assim por diante, a eletricidade, a lâmpada elétrica. Isso foi retratado nos poemas produzidos, na literatura também. A gravura que dá uma ideia de movimento. Isso são características daquilo que nós chamamos de futurismo. Futurismo não é só pensar nas tecnologias de hoje, a gente pensa na época. Então é isso aí. Outra escola que também influenciou a literatura brasileira, que também é o surrealismo. O surrealismo ele foi inspirado nas ideias de Freud, psicanalista, né, Freud. Eles propuseram uma arte que abordava o onírico, ou seja, o mundo dos sonhos, o inconsciente, aquilo que está lá dentro da mente. São os processos não racionais do cérebro. Tenta imaginar você descrevendo tudo que passa em seu pensamento. Como sairia seu texto? Sairia como essa gravura toda distorcida, a realidade distorcida. Nós não conseguimos descrever aquilo que é passado na nossa mente. É um processo que muitas vezes nós trabalhamos, como diz aqui a palavra, com o onírico, nós sonhamos, nós imaginamos. É impossível representar essa realidade de forma real mesmo, mas apresentaremos tudo isso de forma distorcida. Isto é o surrealismo. É aquilo que está no inconsciente, processos não racionais do cérebro. Memorize bem isso. Prosseguindo, nós temos o cubismo, uma escola muito famosa, tem um pintor muito famoso que representa essa escola, mas nós não estamos estudando a pintura, estamos falando de literatura. Nós temos aqui as características, ou a característica principal, é o banimento da perspectiva plana e a geometrização das formas. É uso das técnicas de colagem. É o que o pintor Pablo Picasso representava. Essa imagem dele aqui diz bem claro isso. Ele trabalhou mais na pintura com as formas angulares. E na literatura é como se estivesse fazendo recortes de uma realidade. E temos também a última aqui, escola que faz parte das vanguardas europeias, é o chamado dadaísmo. O dadaísmo
ele tem como característica abolir as leis da lógica. Então ele trabalha com a falta de lógica, destruindo também criação, segundo eles. Quando você destrói, você está criando. Então, isso é representado, como eles mesmos chamam lá, de anti-arte. Anti-arte é você pegar algo, modificar, que aquilo passa a ser uma arte. O exemplo da ilustração aqui é um mictório. O artista o transformou em arte. O uso dele era totalmente diferente. Isso não foi feito para utilizar como arte. Isso aqui é um elemento que era composto nos banheiros masculinos e ele transformou isso em arte. Então, o dadaísmo é feito dessa forma, e existe até um poema de como construir um poema dadaísta. Lá manda assim: pegue um jornal, recorte todas as palavras, coloque essas palavras dentro de um saco, aí você sacode esse saco para misturar todas essas palavras. Aí você coloca a mão nesse saco e vai retirando as palavras. Na ordem que elas forem saindo, você vai escrevendo o seu poema. Segundo eles, isto é arte. Mas o que fica de tudo isso, que vocês têm que lembrar, é a ruptura com o passado. Ou seja, aquelas receitas antigas de se fazer arte, de se fazer literatura, de usar as palavras como obra de arte mesmo. O modernismo veio romper com tudo isso. Isso a gente vai ver nas próximas aulas. Logo em seguida, vocês terão um exercício. Eu comentarei com vocês ao vivo. Foi comentado ao vivo, melhor dizendo. E as próximas aulas a gente vai adentrar nesse mundo da primeira geração do modernismo e dos manifestos. Até a próxima aula.